aí, gente, vamos começar o módulo 2, aula 1 do módulo 2. Como esta universidade não é nem privada, nem pública, ela é um negócio fora de órbita, bebe-se cerveja na sala de aula. Sextou. Olha, é o seguinte, agora que a gente já tem uma noção da política antiga e da democracia antiga, nós temos que começar a pensar na nossa política e na nossa democracia. Qual é a grande diferença entre nós e os antigos? Não é a tecnologia. Tem muita gente que pensa que é tecnologia. Os antigos não tinham geladeira. Tem até hoje concepções positivistas que acham que é assim que diferencia, né? Uns têm geladeira, outros não têm geladeira. Então, o progresso é ter mais geladeiras, mais liquidificador, né? Quanto mais eletrodoméstico, mais robôs, mais seremos diferentes. Não, não é isso que nos diferencia. O que nos diferencia é uma mudança que não começou no capitalismo, mas o capitalismo se aproveitou dela e a desenvolveu. Mas é uma mudança lá atrás. É uma mudança de ordem metafísica. Ou, para que popularmente a gente entenda, é uma mudança de ordem religiosa. Os gregos antigos tinham uma religião exterior, que pouco solicitava de cada um na sua intimidade. E nós, modernos, principalmente no Ocidente, e quando eu digo modernos, eu sempre estou me referindo ao Ocidente, nós criamos uma nova relação com os deuses. Nós criamos uma maior intimidade. E esta criação de uma maior intimidade exigiu de nós um abaulamento do eu. E, portanto, o nascimento daquilo que a gente chama de subjetividade ou subjetividade moderna. Nós nos tornamos mais subjetivos, de modo que nós criamos até uma exorbitância dessa subjetividade, a ponto de quase tudo nós trazermos para a ideia do eu, da psicologia, do psicologismo. Mas como é que nós fizemos isso? Nós fizemos isso porque quando os gregos foram dominados pelos romanos, quando o Império Romano viu crescer dentro dele uma nova religião chamada cristianismo, ele não deu bola. Mas quando as elites do Império Romano se deram conta, elas já estavam cristianizadas. E o cristianismo já estava, de certo modo, greco-romano. Mas uma coisa que havia mudado e que estava mudando era que cada homem havia criado para si mesmo uma alma abaulada, cheia de culpa. E por estar cheio de culpa, cheio de dramas interiores, que mais tarde nós chamamos de dramas de consciência. O grego não conhecia dramas de consciência. Nem conhecia a faculdade da vontade. No máximo, o que a gente chama de vontade para os gregos era a capacidade de decisão. Mas não a capacidade de querer algo no futuro, como nós queremos. Mais tarde, o capitalismo veio aproveitar esta ideia de querer algo no futuro para inventar o crédito, que é o fundamento do capitalismo.
Para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando, nada melhor do que uma historinha, não é? Como é que os gregos eram religiosos? Afinal de contas, o que eles faziam que tornava a religião deles uma relação deles com os deuses, uma relação exterior, que não implicava num abaulamento do eu, num abaulamento da intimidade, e muito menos na culpa. Os gregos tinham os seus deuses, não numa extra situação. Os deuses não estavam num outro mundo transcendente a este. Eles estavam num mundo diferente deste. De certo modo transcendente, mas não no sentido da transcendência de escapar da possibilidade de frequentar o ambiente terreno. Os deuses estavam no Olimpo. O Olimpo não é um lugar que está fora do mundo, ele está no mundo, natural inclusive. E desciam do Olimpo de vez em quando os deuses para peripécias, para cuidados, para atividades. E eles gostavam muito, gente, de se exibir. Os deuses gregos não eram deuses recolhidos. O grego antigo não conhece a ideia de humildade. Tem gente até hoje na internet, gente burra, porque gente burra tem na internet, que fala que Sócrates era humilde porque ele dizia que ele nada sabia. Primeiro, que Sócrates nunca disse que nada sabia. Segundo, que Sócrates não podia ser humilde. Por quê? Porque o sentimento da humildade não tinha parâmetro entre gregos e entre romanos. Quando Sócrates dizia conhece-te a ti mesmo, não era para cultivar a intimidade. Quando Sócrates dizia que ele só sabia que ele não sabia a respeito do que ele perguntava, e não sobre todas as coisas, ele não estava cultivando a humildade, ele estava simplesmente conhecendo os seus limites para que o orgulho grego não se transformasse em jactância, e daí de jactância em ponto fraco dos gregos. Todo mundo sabe que quem é muito jactancioso menospreza o inimigo e acaba perdendo para ele. Conhece a ti mesmo? Era no sentido sempre de conhecer a sua posição social e nunca numa introspecção, numa investigação sobre o eu. Muito menos sobre qualquer força subconsciente ou inconsciente, dado que isso nem os modernos tinham. Os modernos, só os contemporâneos pós-Freud, é que inventaram essa história de inconsciente estando consciente. Mas voltando, o que os deuses faziam de diferente dos nossos deuses? É que os deuses gregos, querendo se exibir, traziam os gregos a cada 4 anos para um festival de exibição de habilidades dos gregos. A habilidade com a carruagem, a habilidade com o arco e a flecha, a habilidade com o lançamento do peso, a habilidade com a corrida e com o salto, a habilidade com a luta. Os deuses faziam o quê? Eles faziam as Olimpíadas, que era uma grande festa religiosa. Só iam os homens, todos nus. De repente, sabe-se lá por que cargas d'água, os homens de Tebas, de Esparta, de Atenas, de Corinto, começavam a sair da cidade e se dirigir para um lugar que não era o mesmo sempre, de 4 em 4 anos. E lá, eles vibravam com as conquistas dos seus atletas, que muitas vezes, gente, eram os próprios deuses disfarçados, ou
mortais que tinham sido abençoados pelos deuses. A cada exibição, você tinha o quê? O máximo. Era uma exibição do máximo. O máximo do salto. Então, a virtude do salto. O máximo da competência na carruagem. Então, a virtude da biga. O máximo da arco e flecha. Portanto, a virtude do arco e flecha. As virtudes eram exercidas no seu máximo. Na sua forma quase que perfeita. Talvez perfeita. Coisa de deuses. E eis que os gregos, então, recebiam estes feitos divinos e tinham a possibilidade de se locupletar com esta maravilha que é o poder divino de fazer coisas perfeitas. Todo mundo era muito bom. Então o bem se manifestava ali, ou seja, o bom como aquilo que é o exímio. Após alguns dias, entregava-se o louro para cada atleta, e às vezes esse atleta desaparecia e nunca mais voltava. O que dava a entender que certamente teria sido um deus. E às vezes o atleta voltava. O que dava a entender que era um mortal abençoado pelos deuses. As mulheres ficavam sozinhas naqueles dias, nas suas casas. As crianças, os velhos. E o Império Persa, então, poderia atacar cada cidade grega, dado que os homens não estavam mais lá. Dado que o cidadão grego era um cidadão soldado, então não ficou nenhum soldado. Dado que os escravos não tinham armas, os escravos poderiam defender as mulheres ou simplesmente se rebelar e ir embora. Nada disso acontecia. Os escravos não iam embora, não matavam as mulheres, não se rebelavam e os persas não invadiam. Por quê? Primeiro porque nunca ninguém sabia quando vai ser a Olimpíada, só se sabia depois que ela acontecia. Segundo porque os deuses, não se sabe como, eram percebidos pelos homens que coincidentemente se dirigiam todos aos lugares das Olimpíadas, num mistério fantástico. Ao mesmo tempo, ninguém que ficava sabendo das Olimpíadas, porque elas demoravam um pouco, atacava, não só pela distância, que não era tão grande assim, mas simplesmente porque naquele momento das Olimpíadas, alguns deuses estavam protegendo cada uma das cidades gregas. De modo que esta grande festa durou muitos e muitos anos. Ela serviu até para marcar o calendário grego. E muito do que a gente sabe da Grécia, às vezes, é mensurado a partir deste calendário de antes ou depois da Olimpíada tal. Mas nenhum grego tinha outra relação com os deuses que não pequenos sacrifícios para deuses locais, mas sempre sacrifícios objetivos. E sempre lembrando alguma coisa do âmbito das Olimpíadas. Quando o Império Romano se substituiu o Império Greco-Macedônio, os romanos não entenderam nada. Deturparam as Olimpíadas, transformaram as Olimpíadas num grande teatro. Já não tinha mais nada de helênico e grego. Mas, mais do que isso, eles deixaram um povo, uma das colônias, trazer para dentro do império uma escola filosófica ou religiosa de um tal de Jesus, que tinha uma mania
fora do propósito do mundo greco-romano. Um belo dia, os discípulos disseram a Jesus: Jesus, o que você faz nessa montanha que você fica lá e tal? Ele disse: eu fico orando. Você fica orando. Mas o que é esse negócio de orar? Por que o senhor não ensina isso pra gente? E Jesus coçou a cabeça e falou: você sabe que eu não tinha pensado nisso, né? De ensinar vocês a rezar. É que Jesus também sabia que eram 12 burraldos, né? E ele não dava muita trela para eles, e aliás eles enchiam bem o saco de Jesus. Jesus achava que eles eram mesmo burraldos, tanto é que depois Jesus, para poder expandir a igreja, chamou alguém que nunca ficou com ele, que era Paulo, que se elegeu, que se elegeu discípulo, sem nunca ter encontrado com Jesus. Paulo era demais, né? Bem, mas voltando ao assunto. Jesus ensinou os apóstolos, não sei se eles aprenderam, mas Jesus ensinou a rezar, a orar para o Pai. Você já imaginou um grego escutando isso? Que alguém ia conversar com o Pai e o Pai era um Deus. Um grego diria: puta que eu pariu. Quer dizer, desculpa, o grego não diria isso. O grego diria: que povinho cheio de si. Eles se acham filhos dos deuses. E o que é pior, eles conversam diretamente com os deuses, chamando de pai. Meu Santo Cristo, diriam os gregos. Não, os gregos não diriam meu Santo Cristo, eles diziam: ó Zeus, quanta blasfêmia. Hã? Jesus ensinou o Pai Nosso. Olha só que oração mais cabeluda. Pai Nosso que estais no céu. Mas que porra é essa? Você já pensou um grego, né? Chamando um Deus de pai, e ainda por cima que está no céu. Sem a santa piedade, né? Esses cristãozinhos eram demais. E depois, era uma oração que, terminada, Jesus aconselhou: nunca faça isso em público, nem avise que vai fazer isso. Faça isso sempre às escondidas, quieto, só você. É você com os deuses. Quando Jesus fez isso, ele introduziu um elemento que o grego jamais pensou, que era uma relação intersubjetiva. É preciso ter uma subjetividade ampliada, com uma culpa expiada, para poder ter este contato com o Pai. Então, a religião deixa de ter alguma coisa a ver com virtude e passa a ter a ver com o coração limpo, com a humildade, com o perdão. O grego não conhece isso. Um dos elementos mais tranquilos da gente perceber essa distinção é o filme Ben-Hur. 7 Oscars. Fantástico, né? Em determinado momento do filme, os dois grandes amigos, né, vão se encontrar na célebre cena da Olimpíada, da disputa da corrida de bigas. E por uma infelicidade do destino, Ben-Hur acaba passando por cima do seu amigo, que agora então se portava como inimigo. Era um romano contra um judeu. Terminada o evento, Ben-Hur se dirige até o lugar dos feridos e está lá o corpo do seu amigo, beirando a morte, todo estraçalhado. E ele vem para pedir perdão. Ele vem para se redimir. Ele vem no sentido do judeuzinho que precisa pedir perdão, cheio de culpa, porque o destino havia colocado eles naquele confronto e ele acabou destruindo aquela
aquela pessoa que tinha sido amigo dele de infância, era ali, com a alma cheia de culpa, que a subjetividade de Ben-Hur começava a contar como uma subjetividade moderna. Mas isto pouco importava para o romano. Para o romano o que importava era a virtude, exercer bem a sua função de dominador, do homem do império, do soldado, a honra de não perder. E aí o romano disse, veio aqui com a sua culpazinha de judeu? Você pensa que eu perdi? Aí o Ben-Hur falou, mas perdeu ganhar? Meu, o que é isso? Isso não cabe falar agora. Ele falou, mas cabe falar do quê? Se não perder e ganhar. E eu ganhei. Eu venci você. Eu continuo sendo o romano vencedor. Como assim? É que, para evitar qualquer problema, para evitar qualquer, digamos assim, infelicidade da minha parte na corrida, eu me resguardei e derrotei você antes. Eu coloquei a sua mãe e a sua namorada no leprosário. Antes de vir para a corrida. E Ben-Hur sai, então, completamente derrotado. Em busca da mãe e da esposa. Tem muita gente, já imbuída do cristianismo, que assiste o filme e fica horrorizado com o romano. Não entende os valores de dois povos e não entende que Ben-Hur, no fundo, historicamente é o vencedor, porque vai ser o cristianismo e o princípio da subjetividade que vai prevalecer em cima do paganismo e o princípio da honra e das virtudes, do bem-fazer. É nesse momento que Nietzsche mais tarde vai dizer, enquanto os romanos falavam em bom e ruim, os judeus começaram a falar em bom e mal. Bom e ruim era sempre uma coisa de que algo é bom porque serve bem. O bom soldado é aquele que mata mais. E o ruim, aquele que não sabe matar. A boa cadeira, aquela que é ajustada para você sentar. A cadeira ruim, aquela que não presta, não serve para você sentar. Os judeus e cristãos passaram a falar bom e mal, e não bom e ruim. Bom, no sentido de bom moral. Ruim fica de lado porque aparece o mal. Mal no sentido de mal moral. Tudo é moralizado pelo cristianismo. Porque o cristianismo é uma religião da moral e não do ethos. O ethos é o costume objetivo. A moral são os costumes particulares e subjetivos do indivíduo. Tanto é que o grego não tem a palavra moral, ele tem só ethos. A palavra moral é latina, já é romana. Vem de mores. Esse mundo cristão se exacerba na modernidade com o liberalismo, o capitalismo e a teoria do romance. Nasce o romance, ou seja, o herói que tem dramas de consciência. Enquanto que o grego não tem dramas de consciência. Jamais Ulisses ficou com drama de consciência quando ele viu seus companheiros serem massacrados na volta para Ítaca. Bem, mas como que apareceu o romance? Quando é que a literatura começou a produzir gente com uma subjetividade profunda, com dramas interiores, com dramas de consciência que o grego não mostrava? Exatamente com Jesus
na peregrinação pelo retiro do deserto. Quando você vê Sócrates falando com o seu daimon, é uma relação completamente objetiva. O daimon aparece para Sócrates com uma voz para dizer não. Não vá, não faça, só. Não é um drama. Sócrates fica, o meu daimon está falando para fazer isso, e eu preciso fazer aquilo. Não. Sócrates sente que o daimon se manifestou e recua. Mas o daimon que Jesus enfrenta no deserto, o daimônio que Jesus enfrenta no deserto, e que mais tarde Santo Agostinho, 500 anos depois, vai transformar no demônio com caráter malévolo, é uma entidade que não fala objetivamente com Jesus. Ele já fala subjetivamente. Por quê? Porque ele entra nos desejos de alma de Jesus. Ele não vem para Jesus para dizer, não faça isso. Ele vem para dizer, Jesus, não faça isso, mas faça aquilo, porque você vai se sair melhor. No fundo, o daimon de Jesus no deserto, ou o daimônio de Jesus, é o pai de Jesus, que dá bons conselhos. Porque tudo que o diabo fala para Jesus no deserto é coisa boa, é coisa correta, é coisa que um pai falaria para um filho. Mas Jesus não quer ouvir. Jesus quer seguir a sua própria vida, o seu próprio caminho, aquilo que ele chamou de destino. O diabo fala, fica aqui em casa com o papai, na carpintaria, e você vai ter dinheiro. É dinheiro que o diabo oferece. Fica aqui em casa com o papai, você vai ter mulheres. Jesus era um cara bonito, por que não tem mulheres? Mas eu quero fundar uma religião, eu quero rezar, eu quero orar, eu quero fazer... Meu filho, você não é proibido disso. Aos 12 anos você já mostrou dotes. E todo mundo tem liberdade para pregar numa sinagoga. É só você ir aos sábados lá e pregar. Então você pode também ser um líder religioso. Mas Jesus não queria. Jesus não seguiu absolutamente nada que o seu daimon, seguindo os bons conselhos que um pai daria a um filho, quis traçar o seu próprio destino. E o resultado foi péssimo. Terminou crucificado. Quem não segue um pai, quem não segue a voz do seu daimon, pode ser castigado. Mas Jesus não podia, porque ele queria fundar uma religião, o cristianismo. Talvez, ele não tivesse muito ideia do que viraria, mas uma coisa é certa. Ele se rebelou contra a consciência que estava ali dizendo, não vai dar certo. Siga o caminho do senso comum. Isso que você quer fazer é perigoso, improdutivo e pior. Cruel. Você ainda vai trazer muito dissabor para sua mãe. E não deu outra. Apesar desse diálogo se dar de modo objetivo, ele já é um diálogo. Ele já é um drama. Ele já compõe uma guerra entre Jesus e seu daimon. Coisa que Sócrates não via, não sentia, não tinha. Jesus, mesmo numa relação semi-objetiva, ainda em forma de diálogo, travou uma guerra contra si mesmo, que já não é mais a guerra contra um si mesmo grego, dado que um si mesmo grego é muito diferente. Em outras palavras, nós naturalizamos de tal modo o nosso si mesmo, que a gente não percebe que a gente é dois em um. A gente faz perguntas para nós mesmos, e se fazemos pergunta para nós mesmos, não tem sentido, porque nós já deveríamos saber a resposta, dado que somos nós mesmos.
Como é que uma pessoa pode fazer uma pergunta para ela própria e descobrir a resposta se é para ela própria e, portanto, já deveria ter sabido? Então, é uma conversa entre o eu e o si mesmo. É a reflexão. Esta reflexão que está na linguagem é tão natural para nós que nós não percebemos que é um 2 em 1. E Sócrates jamais descrevia esta reflexão como reflexão. Ele sempre descrevia como 2 em 1. Ele falava, como ele falou, né? Uma vez para um sofista: olha, não sou eu que estou perguntando para você, é que eu tenho um amigo lá em casa que ele adora fazer pergunta meio doida, meio maluca, meio grossa. Muitos interpretaram essa fala como sendo uma maneira didática de Sócrates fazer o sofista receber as perguntas grosseiras para ele. Mas muitos interpretam, como Hannah Arendt interpretou, que era a forma que Sócrates tinha de descrever uma reflexão, ou seja, um 2 em 1. Como também a Bíblia usou. Um demônio e um Jesus, que na verdade era uma reflexão consigo mesmo. Né? Ouvindo, portanto, alguma coisa que o pai falou, o pai dele. Mas, apesar de ser 2 diálogos, um já traz embutido o princípio da subjetividade, porque já traz embutido o princípio do drama interior, do drama de consciência, que vai ser o centro dos romances que vão aparecer na modernidade, que vai ser o centro do nascimento do individualismo. E o individualismo é o pilar central da aventura do burguês, da aventura do homem que se faz por si mesmo, da aventura do homem que se lança sozinho em grandes navegações como um empresário, da aventura do pioneiro, do homem que precisa preservar ele próprio, garantindo a sua propriedade, a sua liberdade de expressão, o seu direito de ir e vir, sua liberdade de consciência. Tudo aquilo que o liberalismo montou para que o liberalismo se tornasse uma doutrina do capitalismo, que precisa do capitalista. Esse individualismo moderno, que muitas vezes a gente trata ele de modo laico, como se ele fosse fruto do iluminismo, ele só foi possível porque assentado em 1000 anos de cristianismo, ou seja, um princípio de subjetividade latente, crescendo, de modo que cada eu é um eu interior que conversa consigo mesmo e que vê um mundo distante. Foi assim que foi possível para cada homem se libertar da cidade e depois cada homem também se libertar de Deus e imaginar que ele era único e que tinha se libertado de tudo porque o dinheiro estava no seu bolso. Só que ele não percebeu que quando ele pôs o dinheiro no bolso, o dinheiro pediu para sair do bolso e ser investido. E quando o dinheiro fez isso, já era o capital comandando o homem. Esta nova dominação, o homem não percebeu de imediato. As bases da política moderna são os princípios liberais, o individualismo, que está calçado no liberalismo, mas não sem 1000 anos de cultivo do eu, da intimidade, no drama interior, do princípio da subjetividade. Se você entender isso, você vai entender como é que a política moderna funcionou. Na próxima aula, nós vamos continuar essa conversa. E na próxima aula, você já vai ter algumas dúvidas a mais, mas não se apavore. O texto de abertura deste módulo, e não desta aula, o texto de abertura deste módulo, ele está no Telegram.
Você tem que baixar o Telegram e participar do Telegram. Aproveite e dê like na aula, passe a aula para frente, estude bastante. Até a próxima aula. Venha com vontade. Aqui, o curso é muito caro. Ele não custa nada, mas você já pagou. Teu avô, teu pai pagaram a minha formação. Eu estou em dívida com você e eu estou retribuindo. Até lá. Até a segunda aula do módulo 2.